Graça e paz, abençoados. Meus irmãos, é um prazer, estamos aqui mais uma vez para junto compartilhar uma palavra do Evangelho da Graça. Eu me chamo Simão Rodrigues, sou aqui de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer estar falando com você a respeito desse Evangelho. Queremos mandar um abraço para nossos irmãos que têm participado, você que faz parte desse canal, Igreja Sem Parede, você que tem acompanhado nossas mensagens, nosso canal tem crescido, e eu quero agradecer pela sua vida, pela sua oportunidade de poder deixarmos entrar no seu lar e falar um pouco dessa palavra. Quero mandar aqui um abraço, meus irmãos, para os nossos irmãos que tem outros canais aí também que tem nos ajudado. Nosso irmão Colírio da Graça, um abração. Marcos de Macaé, nosso irmão Messias, todos vocês, irmã Isa, todos vocês que têm crescido junto aí, têm divulgado essa mensagem, não só esses irmãos, mas outros também, né, que têm crescido muito, vários pregadores da graça, e o Brasil tem sido impactado, né, por esse Evangelho, e temos crescido na graça e no conhecimento. E temos um tema nessa noite, meu irmão. Satanás caiu mesmo do céu? Uma pergunta que eu sempre fiz e faço para você também, você que está chegando agora nesse canal. Talvez você não entende um pouco do Evangelho da Graça, ou tem como pregamos heresia, mas eu desafio a você a ler o texto e realmente buscar, será que mesmo Satanás ele caiu do céu? Ou alguns teólogos levaram ele para o céu? Você que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem e aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. Então nós vamos estar lendo nessa noite Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então, a gente lendo esse texto, a princípio você pode aqui, igual nós pregamos muito tempo, fazer uma exegese desse texto e aplicar, dizer que teve uma rebelião no céu e o Satanás, ele caiu de lá, Deus jogou ele para baixo. O mais interessante, meu irmão, que como alguém deixa fazer uma divisória ou um reino, dividir um reino, aonde Deus estava, que ele deixou o diabo ganhar a terça parte dos anjos. Será que Deus estava dormindo? Não é? Você já parou para imaginar isso? Por que nenhum apóstolo, nenhum profeta, ele disse que teve rebelião no céu? Alguém pega texto isolado de Apocalipse e diz que o dragão teve batalha no céu, Miguel e o dragão. Isso tudo era figura de linguagem, não existe isso, não teve batalha no céu. O céu aqui que é citado é a autoridade, é essa região onde os filhos dos homens, eles querem tomar o poder do céu, a soberba. Nada mais seria isso. Então aqui nós vamos ver aqui, irmão, quem era esse Satanás? Será que era ele mesmo? Será que existia um anjo que fez uma batalha no céu? Ou saiu do jardim, Deus expulsou ele de lá? Isaías 14, irmão, verso 1, que diz assim:
Nós estamos voltando. Para entender esse texto, nós precisamos voltar. Pegarmos texto sem contexto, isso é pretexto, um ponto para a heresia. Então, Isaías 14, verso 1, que diz assim: Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó, e os povos receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servo e por serva na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores, no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeste servir. Então agora você pode entender esse texto que Deus estava trazendo um juízo, dando vitória ao seu povo em cima de um opressor. E agora no verso 4, o profeta Isaías, guiado por Deus, ele proferia uma parábola, uma sentença contra esse opressor. E é o verso 4 que diz assim: Profirará esta parábola contra o rei da Babilônia. Opa, nós já entendemos aqui no texto que quem desceu do céu ou do poder, nós podemos ver que era um rei de Babilônia. Então, nós já começamos a desmontar esse engano que passaram para nós há 2000 anos. E dará como... Vamos voltar aqui. Proferirá esta parábola contra o rei da Babilônia. E dirá: como cessou o opressor, como cessou a tirania. Verso 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, cetro que faria os povos com furor, que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Então agora o profeta ia proferir um juízo contra esse rei que dominava as nações. Agora o fim dele estava chegando. Era a mensagem que o profeta Isaías estava proferindo contra o rei, esse rei. Toda a terra descansa e está sossegada. Rompe em brandos de júbilos, até as faias se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então agora o povo glorificava a Deus, o povo louvava a Deus, o povo estava em sossego, porque desde o dia em que esse rei caiu, ninguém subia contra eles mais para matar eles nem cortar. O verso 9: o Seol desde o profundo se turbou por ti para sair a teu encontro na tua vinda,
ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipe da terra, o fez levantar do seu trono, todos os que eram rei das nações, todos responderão e te dirão: tu também está fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Verso 11. Está derrubada até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaudes, os bichos debaixo de ti se estende e os bichos te cobrem. Então, aqui, os reis da terra que esse homem matou, eles receberam um enterro digno, e agora, segundo ele, a parábola, eles iriam se alegrar, porque ele se tornou fraco igual eles. E agora chegou a vez desse opressor cair por terra. E aí o verso 12, que nós começamos a mensagem, que é uma continuação do texto, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, quer dizer, derrotava as nações. Verso 13, tu que dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exultarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das estrelas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, isso era ele, era o rei dizendo. Quando ele dominava as nações, ele se dizia um Deus, ele estava no lugar alto, no lugar de autoridade. Céu aqui, meus irmãos, é autoridade, era poder que dominava os outros. O verso 15 vai dizer: contudo, levado será ao Seol, ao mais profundo do abismo. Ele dizia que iria botar o seu trono acima das estrelas, mas o texto diz: contudo, você será levado ao abismo. Em outras palavras, seria morto, igual o texto já acaba dizendo que esse rei foi envergonhado, foi morto. Alguém pode dizer: esse é um anjo que caiu do céu, porque existe hoje as pessoas que foi dominado pelo sistema e eles não entram na cabeça dele que esse texto fala de um rei, rei da Babilônia, e em Ezequiel, rei de Tiro, é a mesma passagem, com duas sentenças diferentes. Então alguém pode dizer: esse homem é um anjo. Isso é o anjo que caiu do céu. Pois bem, eu te pergunto, um anjo pode morrer? Se realmente essa passagem é um anjo que caiu do céu, segundo a tradição que passaram para nós, que ele fez rebelião e ele um dia vai ser morto, então eu pergunto: um anjo morre? A Bíblia diz que o anjo não morre, eles são eternos. Lucas capítulo 20, versículo 35 diz assim: mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam e nem se dão em casamentos, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos.
eles são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Então aqui, só para vocês se inteirar do texto, Jesus estava ali diante de duas classes de religiosos. Um que era saduceu e outros fariseu. O saduceu não acreditava na ressurreição. Ele contaram um fato que aconteceu na história de Moisés, que uma mulher se casou com 7 irmãos, mas cada um por sua vez, e sucessivamente morreram todos eles e não deixaram descendente. E agora os fariseus, os saduceus perguntam, na ressurreição, com qual dessas mulheres, com qual desses maridos aquela mulher iria ficar? Jesus respondeu, na ressurreição, no mundo vindouro, que era aquele do ano 30 até o ano 70, para chegar no ano vindouro, aquele século mau, aquele século que iria passar e o reino seria estabelecido totalmente, a ressurreição ia acontecer ali. Jesus está dizendo, aqueles que creem, aqueles que foram dignos da ressurreição, eles não vão se casar e nem vão dar um casamento, porque serão igual aos anjos. Então hoje, meus irmãos, você que já entende a graça, essa ressurreição já aconteceu. Então hoje, quem é que casa hoje? É os filhos da ressurreição ou é os filhos dos homens? Então quem casa hoje é os filhos dos homens. Eu sou filho da minha mãe. Eu casei com a minha esposa, mas esse ser que está dentro de mim, que já nasceu ressuscitado, ele não casa e nem se dão em casamento. Nós somos igual aos anjos do céu. Então, um anjo não pode morrer. É por isso que Jesus venceu a morte e diz que ele seria mais do que vencedores. Meus irmãos, eu e você somos eternos, não essa carne física, mas esse ser que existe dentro de nós, que veio para esse mundo participar de carne e sangue. É só uma introdução sobre esse assunto. Então, hoje, se esse texto diz que esse é um anjo que teve rebelião no céu, ele não pode morrer. Olha que problema que Deus arrumou com esse anjo. Então, não existe esse anjo que fez rebelião no céu. Precisamos respeitar o texto e não colocarmos aqui a nossa interpretação, adulterando o texto, dizendo que isso era lá na eternidade com Deus. O texto só traz uma parábola contra o rei de Tiro. Infelizmente, o mundo foi enganado por essa teologia que diz que Deus criou um anjo e esse anjo se rebelou contra Deus. Só para criança isso, né, meus irmãos? Mas ele caiu do céu. Opa, alguém pode dizer assim, mas ele caiu do céu. Irmãos, a palavra céu não significa um céu de Deus. Aonde Deus está é o céu. Ele está aqui, aqui é o céu. Então essa palavra céu era um símbolo de autoridade, de domínio e poder. Gênesis capítulo 11, verso 4, que diz assim, disseram, mas eis, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo toque, Gênesis capítulo 11, versículo 4, que diz assim, disseram mais, eis, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque ao céu e façamos um nome para que nós sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, Nimrod teve essa capacidade
para contrariar a ordem de Deus. Deus disse que era para crescer e multiplicar e encher a terra depois do dilúvio. Esse camarada teve uma ideia brilhante, fazer uma torre para chegar até o céu. Era até o céu mesmo? Ou ele queria dominar diante dessa torre alta ali, dominar toda a terra? Então ele queria chegar no céu mesmo, ou ele queria chegar no poder? E aí Deus desce, não desce, Deus, descer a expressão. Então Deus vem ali e confunde a língua deles, e aquela obra, ela deixa de ser construída pela confusão das línguas. Isaías capítulo 1, versículo 1 também, que vai nos mostrar realmente como era o céu e a terra. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. Então, o profeta Isaías teve uma revelação para Jerusalém e Judá. Dois povos. Havia ali dois grupos de pessoas, Judá e Jerusalém. Tinha um rei em Judá e tinha outro em Jerusalém. Deus precisava falar para esses dois povos. Então agora no verso 2 ele diz assim, para aquele povo, falando em parábola: ouve o céu e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então Deus agora usa uma metáfora e para falar para esses dois povos, Judá e Jerusalém: ouve, ó Jerusalém, e dá ouvido, Judá, ouve, terra, e escuta o céu. Então você pode ver que era a linguagem de figura. Mas ele estava no Éden. Então alguém pode dizer assim, mas ele estava no Éden. Meu irmão, a palavra Éden, havia cidade ali por nome de Éden. Todos os reis tinham um jardim dos deuses no seu palácio. Então essa palavra Éden não significa o jardim do Éden, onde Adão e Eva estavam. Nós vamos ver aqui, Ezequiel 28, 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, cobriste de toda pedra preciosa, e cornalina, o topázio, o ônix, o crisolita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, eles estavam ali. Eles estavam no jardim mesmo. Eles andavam no meio da pedra afogueada. Então, já que esse anjo, ele estava ali no jardim e tinha essa belezura diante dele, e agora, é verdade que ele estava no jardim? Por que que ele foi corrompido? Nós vamos ver então embaixo aqui. Sim, ele estava no jardim, mas era o jardim do Éden ou era um jardim ali? Uma metáfora da beleza do jardim e da formosura que esse homem tinha. Se ele estava no jardim do Éden tinha comércio? Nós vamos ver aqui, Ezequiel 28, o verso 14. Eu te coloquei como querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus.
andaste no meio das pedras afogueadas, porque afogueada era ouro que brilhava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Por que foi achada iniquidade nele? Pela abundância do teu comércio. O teu coração se encheu de violência e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Então, se realmente esse anjo foi expulso do jardim, por que ele foi expulso do jardim? O verso 16, pela abundância do teu comércio. Ué, para aí, o anjo vendia lá? Ele comerciava alguma coisa? Será que ele vendia ouro? Ele vendia alma? O que esse anjo comerciava lá? Se ele andava no meio das pedras afogueadas, nós vamos entender que quem era esse rei? Era o rei de Tiro lá, que já está lá em Ezequiel. Então, quem era esse rei? Esse rei era um homem que dominava as nações e fazia comércio nas outras cidades. E pelo seu comércio ele enriqueceu e a soberba entrou nele. Meus irmãos, a Bíblia diz que o dinheiro, você não sabendo usar ele é a raiz de todo mal. Quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Coloca muito dinheiro na mão dele e você realmente vai ver quem essa pessoa é. Então aquele rei andava no meio das pedras afogueadas. Ele era perfeito em seus caminhos, não no caminho do Senhor. E ele fazia as coisas direito, até que no coração dele achou iniquidade. E é aí que Deus abate ele, trazendo outras nações para abater a sua soberba. Os nomes das cidades que ele fazia comércio, nós vamos ver que esse homem, o que ele comerciava? Tudo de joias, tudo de roupa, ele fazia comércio em várias cidades. Ezequiel 27, 22. Os mercadores de Sabá e Ramá igualmente negociavam contigo pelas tuas mercadorias. Trocavam as melhores de todas as especiarias e toda a pedra preciosa e ouro. Então, era um comércio. Esse homem fazia comércio. Viajava cidade em cidade e fazia comércio com ouro, pedra preciosa. E a cidade onde era? Arã, verso 23. Arã e Canem e Éden. Olha aí o Éden entrando. É o jardim do Éden ou era uma cidade por nome de Éden? Os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade eram teus mercadores. Estes negociava contigo em roupas escolhidas, em agasalho de azul e de obras bordadas e em confres de roupas preciosas, amarrados com corda e feita de cedro. Os navios de Társio eram as tuas caravanas para
tua mercadoria, e te encheste, e te gloriaste muito no meio dos mares. Então, esse rei era um comerciante, ele andava no meio das pedras afogueadas, que era ouro, tudo de bom, ele fazia comércio, até que Deus achou iniquidade nele e resolve abater aquele reinado e destruir ele com a outra nação, nada mais do que isso. E as pessoas arrumam, colocam um ser espiritual, aonde não existe nada, transferindo esse anjo de luz. Diz que Deus jogou ele para baixo, mas na realidade não foi Deus que jogou ele para baixo, foi os homens que jogou ele para cima, com as suas teorias fracassadas, interessada em ganhar dinheiro e colocar medo nos filhos de Deus. Mas pela glória do nome do Senhor, hoje nós somos libertos disso, e estamos libertos que no céu não teve batalha, não teve rebelião e nem teve anjo lá que se rebelou contra Deus. Não existe isso. O que era a queda de Satanás então? Nós vamos ter uma passagem aqui em Lucas muito interessante para que nós possamos entender. Tem várias passagens, meus irmãos, que falam da queda de Satanás. Satanás não é um ser, é um adjetivo que na nossa tradução é Satanás, mas no hebraico é opositor, adversário. É aquilo que se opõe contra Deus ou contra o homem e é um opositor. Lucas capítulo 10, versículo 17, que diz assim: voltaram-se depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios dai um espírito atribulado. Não tem demônio aqui, não existe um ser. Se nos submetem. Verso 18. Respondeu-lhe ele: eu via Satanás com o raio cair do céu. A palavra céu aqui novamente. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Cristo ele envia os 70 discípulos e vai por essa cidade pregando e anunciando o reino de Deus. E ele diz: pisa na serpente e nos escorpiões. Era serpente mesmo? Ou era uma linguagem de figura para dar nome aos adversários, os homens daquela cidade que eram traidores e serpentes traidoras e escorpiões, matavam, eram homens envenenados pelo mal. Então Cristo deu poder para eles ir expulsar esses daimon, expulsar dessas pessoas esse mal. Então agora ele diz que quando os discípulos vai e volta, os discípulos vêm alegres porque eles se dobraram à palavra de Cristo. Os demônios saíam, as pessoas eram libertas e agora eles voltam alegres. E aí Jesus diz: eu via Satanás caindo como raio do céu. Como nós vamos entender, meus irmãos, esse texto que a princípio é muito complicado? Nós precisamos voltar ao versículo anterior, que nós vamos ver quem era esse Satanás. Lucas 10, versículo 13, que diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram, há muitos sentados em silício e cinza, elas se teriam arrependido. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós.
Agora o verso 15, que vai responder o que Jesus disse que via Satanás caindo do céu. Por que que ele disse? Porque essa cidade, Cafarnaum, ela se enalteceu, dizendo que ela subiria até o céu. O ego, o poder de dominar. Jesus vai dizer agora, por que que Jesus disse que via Satanás caindo? Porque aqui o homem estava dizendo que ele subiria até o céu, mesmo o reinado de Babilônia. O que que o rei tinha a dizer? E tu, Cafarnaum, porventura será elevada até o céu? O que é que essa cidade tinha em mente? Mente do poder. Ela dizia no seu coração que ela iria subir até o céu. Ela iria ser uma cidade que dominava as outras cidades. E aí você vai entender. E tu, Cafarnaum, porventura será levada ao céu? Porque ele dizia, eu assentarei nas alturas. Aí Jesus diz, até o inferno descerá. Todo aquele que se exalta, se humilha. Então, quando os discípulos vêm, irmãos, dizendo que o evangelho foi aceito naquela cidade, e agora ele viu Cafarnaum sendo jogada para o inferno, para a terra, para o céu, porque eles foram envergonhados e dizia que ia chegar até o céu. Mas Jesus disse que via ela caindo como um raio, caindo rápido daquele poder e sendo subjugada no juízo. Então foi isso que Jesus falou. Com a mensagem também, eles aquebrantaram o coração e caíram rapidamente daquela palavra que eles tinham proferido. Mateus vai repetir o mesmo texto com outras palavras. Mateus 11, 21, que diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operam, a muitos ela se teria arrependido, em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura será elevada ao céu? É uma pergunta, Jesus está dizendo. Até o inferno descerá, porque se em Sidom, em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, você pode ver que agora Jesus não fala que via Satanás descendo. Ele diz que ela dizia em seu coração, subirei, contudo ela desceria, porque o juízo contra aquela cidade iria vir, veio no ano 70. Não vai vir mais, meus irmãos, porque quem disse no seu coração que subiria até o céu era aquele povo de lá. Não tem nada a ver hoje. É eles que dizem. O juízo que ele sofreria seria maior do que o de Sodoma e Gomorra, porque em Sodoma e Gomorra ninguém pregou, ninguém anunciou, mas lá nessa cidade Cristo passou por lá, os discípulos passou pregando, então por isso que o juízo seria maior para eles lá. Então, deixando aqui para a gente terminarmos, nunca teve batalha no céu, lá no céu de Deus, no lugar eterno, e nunca teve um anjo que se rebelou contra Deus. Essas passagens são passagens da terra, Deus trazendo punição para o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Então não tem nada de demônio nem ser espiritual.
é apenas passagem que narra a história de um rei que queria poder assentar nos lugares altos e dominar as nações. Mas o fim dele foi morto e foi sepultado, envergonhado, junto com os outros reis ele foi sepultado. Foi sepultado em outros lugares e ele foi envergonhado, e o seu sepulcro não foi nem de honra, foi de desonra. Está aí a mensagem. E um abraço, e estamos juntos aí até uma outra oportunidade.